A seleção brasileira venceu a Croácia por 3-1 no último amistoso antes da última convocação da seleção brasileira para a Copa, né, da convocação definitiva para a Copa do Mundo. E acho que já deu para ver bastante coisa interessante na seleção brasileira. Deu para pescar algumas outras ideias do Carlo Ancelotti, né? Acho que já dá para a gente ter uma boa noção do que deve ser esse time, né? Alguns convocados ali se saíram muito bem, outros nem tanto. Acho que já dá para a gente ver e ter um pouco mais de ideia de como pode ser esse Brasil na Copa do Mundo. O Brasil ganhou da Croácia e muito desse jogo aí teve muita qualidade do Danilo, o Vinícius fez um jogo interessante, o Matheus Cunha fez uma função um pouco diferente, o Vinícius também. Acho que tem bastante coisa interessante ali pra gente pescar desse jogo, para analisar, então vamos direto a isso. O que teve de bom nesse jogo, eu gostei de várias coisas, né? Eu acho que a marcação em bloco baixo, de novo, funcionou muito bem. Tanto que o gol que a Croácia até vai fazer no segundo tempo é de uma subida de pressão que não funcionou tão bem, dos encaixes ali na cobertura da defesa. Vou falar mais sobre isso depois, mas na questão de marcação em bloco baixo, o Brasil continua bem e acho que isso é um ponto importante. Bola parada defensiva de novo, não teve muito perigo nesse sentido de novo, tinha sido assim no jogo contra a França também. Interceptações de novo, acho que funcionou bem, o meio de campo ali consegue pescar bastante quando vai vir uma jogada, consegue antecipar muito bem, interceptar várias delas, então ajuda muito o ataque, né, porque você já recupera a bola e já inicia uma jogada ofensiva. Jogada de terceiro homem e triângulos ali no meio de campo, isso está acontecendo bem, acho que o Brasil está conseguindo movimentar bastante isso, acho isso bem interessante. Transição ofensiva de novo, funcionando muito bem. O Brasil conseguindo sair muito rápido da defesa e chegar no ataque com jogadores em superioridade para finalizar. Isso é essencial nessa seleção. E eu acho que com o Ancelotti está funcionando muito bem. O 2-3-5, isso foi curioso, né? Porque nem todo o jogo, nem toda a convocação, o Carlo Ancelotti fez esse tipo de posicionamento para atacar. E nesse jogo ele fez isso. Eu acho que ajudou muito bem, principalmente quando o time perdia a bola. Quando foi pro campinho eu explico um pouco mais sobre isso, mas eu acho que esse foi um ponto fundamental para o time jogar bem. E a saída de bola pouco pressionada eu acho que funcionou. Depois eu vou falar mais sobre a outra saída de bola, né, mais pressionada, mas acho que sem pressão até que ela funcionou bem. Já tinha funcionado até no jogo contra a França, mas nesse jogo acho que ela foi um pouco melhor. Tinha o Marquinhos também que melhora um pouco a qualidade do passe. Aqui a subida de pressão. Aqui vamos no que foi mal e acho que de novo a subida de pressão não foi boa. O Brasil não está subindo tão bem na pressão, está tendo muito desencaixe. E quando você sobe a pressão e tem desencaixe, quer dizer que ela não está funcionando. Porque você está abrindo brecha para te atacarem e acho que isso é sempre perigoso, né? Porque quando você não sobe tão bem, você abre espaço, né? Então acho que o Brasil precisa melhorar isso. Não que vai anular, parar de fazer isso, né? Acho que é até importante no futebol atual você ter subidas de pressão, mas acho que ela tem que ser mais bem feita. E a cobertura da linha alta também, ela não tá boa, o lance do gol, a defesa tá muito adiantada ali. Tem problema do goleiro também, mas acho que ela tá muito adiantada, não tá tão bem encaixada, então acho que isso é um problema também para a seleção, né? E se o goleiro também não tá tão bem encaixado, quer dizer que coletivamente a subida de linha, né, e a cobertura dela não tá bem feita. Ou tá cometendo erros, né? A saída de bola pressionada não tá boa, de novo ela voltou a ter problemas, teve muitos contra a França e de novo ela teve problema, então o Brasil tem um goleiro que não sabe muito bem para onde passar, né? Porque ele normalmente é homem livre ali, né? Então ele teria que ter um pouco mais de noção para passar essa bola. E ele não foi bem, eu acho que não passou tanta segurança, não achou tantos passes bons, assim. Marquinhos ajudou, mas acho que não foi suficiente. Acho que o Brasil precisa melhorar isso, principalmente para uma Copa do Mundo que vai enfrentar times que pressionam muito bem a saída de bola. O Brasil precisa melhorar isso. No aspecto de abrir uma linha de 5, acho que o Brasil não foi tão bem assim também. O Brasil até na transição foi bem, no passe para trás, pro Danilo chegar também foi bem, mas assim, na defesa em bloco baixo, já posicionado, para tentar abrir um espaço ali, o Brasil não conseguiu tanto. Acho que é um desafio também complicado, né? É difícil você abrir linhas de 5, mas acho que o Brasil pode melhorar nisso também. E por último, acho que é algo que vale para os dois jogos. Os goleiros, acho que o Ederson não foi bem contra a França e o Bento não foi bem contra a Croácia. Inclusive o gol que ele sofre, ele se posiciona mal ali, não lê bem a jogada, também não acerta tão bem os passes. Então acho que é um ponto que é para ficar de olho, né? Porque o Bento e o Ederson não foram bem nesses jogos. E antes o Hugo já foi mal no jogo contra o Japão. E se você pensar que o Alisson é o goleiro titular, mas ele machuca muito, fica meio com uma dúvida aí sobre os outros goleiros, né? Acho que o Ancelotti talvez não troque tanto de goleiro, mas acho que passa uma insegurança em alguns sentidos desses outros goleiros que a seleção tem, que não seja o Alisson. Isso que tem muita gente que também não gosta do Alisson. Acho que não é o caso do Ancelotti e acho que não é o caso de se preocupar tanto. Mas é uma questão que acho que pode melhorar.
Agora tem algo que acho que é bem curioso, é que como o primeiro tempo e o segundo tempo foram muito diferentes para a seleção brasileira. A posse de bola no primeiro tempo foi de 59% e no segundo tempo foi só de 32%. O jogo basicamente mudou, né? Se a gente olhar isso aqui, esse gráfico é quanto o time estava perto do gol, né? O Brasil ficou bem perto aqui no fim, mas no segundo tempo o Brasil praticamente só teve chances ali no final. Então acho que esse é um ponto curioso que o Brasil no primeiro tempo se estruturou de uma maneira de jogo mais para ter posse de bola, para encontrar espaços. No segundo tempo foi basicamente encaixa e contra-ataca. Encaixa defensivamente e já acelera o mais rápido que puder para definir a jogada. Até por isso que teve essa diferença tão grande. Acho até que o Brasil conseguiu ir bem basicamente nos dois sentidos, né, de maneiras diferentes. Mas, assim, mostra muito o que o Brasil quer ser. O Brasil até quer ser, propor jogo com posse de bola e abrir defesas. Mas se tiver em vantagem no placar, ou se pegar um adversário que é uma seleção que provavelmente vai ter mais posse de bola pelo estilo de jogo, o Brasil não tem problema nenhum em ser mais fechado, defende e contra-ataca. Aí eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas pareceu ser um padrão do time com o Carlo Ancelotti. E o Endrick jogou muito bem. O Endrick, ele entra no segundo tempo e basicamente decide o jogo. Tudo bem, mas ele não fez gol? Não fez, ele deu uma assistência. Mas assim, esses 14 minutos que ele fez, ele deu uma assistência, criou uma grande chance, que é essa da assistência e também o pênalti que ele sofreu. Ele só deu 3 passes, mas acertou os 3 e um deles é a assistência. Ele disputou a bola 5 vezes, ganhou 3. E teve uma falta também que ele sofreu puxando um contra-ataque, né? São 2 faltas sofridas, tem o pênalti. E assim, ele teve uma nota de 7,8, né? Ele foi um jogador muito participativo em pouco tempo. Então acho que ele é um jogador que precisa ser levado para a Copa porque ele não sente jogos grandes, né? Tudo bem, um amistoso com a Croácia não é lá um jogo tão grande, mas ainda assim é um jogo pela seleção brasileira. E ele já fez gols na Inglaterra e na Espanha também. Então, ele é um jogador que não sente essa pressão de, nossa, tô fazendo uma partida muito difícil contra um adversário grande, um jogo que tem muita gente vendo. Não, ele vai lá, se impõe, faz o seu jogo. E eu acho que ele, nas condições certas e no posicionamento certo, ele pode render muito. Então, acho que não faz nenhum sentido não levar ele para a Copa. Outro que também pode ter ganhado uma vaga na Copa é o Danilo. O Danilo, eu acho que ele tem uma coisa que nenhum outro volante da seleção brasileira tem para ser convocado até. Ele tem muita capacidade de finalizar bem e de fazer gol. Ele tem essa noção muito clara de quando entrar na área e de como aproveitar as jogadas ali para fazer gol. Às vezes finalizando uma só, às vezes entrando na área driblando e tabelando. Ele fez gols assim no Botafogo, na seleção ele fez esse gol entrando na área num contra-ataque. Então, ele tem muito claro essa noção de entrar na área. E ter um jogador como esse é muito importante, porque você pega um time que está se fechando muito atrás, tem um cara que consegue avançar e entrar dentro da área, aparecendo numa segunda linha ali de ataque, como elemento surpresa, entre aspas, né? Porque muita gente imagina que ele vai fazer isso, mas ele aparece livre e faz o gol, então acho que é um jogador que pode muito ser usado para isso, acho que ele é muito importante para esse time brasileiro. E aqui olhando para os números dele, ele fez um gol, finalizou 2 vezes, 2 no gol, fez um passe decisivo, 22 passes certos, né, de 25, 88%. Isso que ele jogou bem avançado, então ele correu mais risco de errar passe. Ganhou 4 de 6 duelos, 4 desarmes. Nota 8.2, teve a melhor nota do jogo. Então, ele é um cara que pressiona muito bem e ajudou muito o time a recuperar rápido a bola. Né? Sem o Bruno Guimarães, ele, para mim, parece que é a melhor opção para ser o reserva dele, pelo menos. Né? Isso se ele não ir bem na Copa e de repente puder disputar a posição ali com o titular. Ele é um jogador que tem muita noção tática, assim. Acho que isso ajuda muito ele, porque ele sabe se posicionar para atacar e para defender. Então, acho que para o meio-campista, principalmente na seleção brasileira, do jeito que ela joga, é muito importante. E agora, eu acho que tem uma coisa que eu percebi nesse jogo. Eu tinha uma noção já, mas nesse jogo ficou mais claro, que é o Carlo Ancelotti tem alguns jogadores que ele reconhece que são importantes, que são bons, que têm muita qualidade e que ele vai precisar desses jogadores, mas ele entende que eles não entregam tanto defensivamente e que ele vai precisar mesclar esses jogadores no time e não dá para ter muitos deles no time, porque ele precisa ter um time com equilíbrio defensivo. Ele até fez uma frase bem que chamou bastante atenção, falando que os times de defesa ganham mais campeonatos que os de ataque. Não sei se é tanto isso, mas quando a gente olha o jeito que ele monta o time, acho que ele pensa muito nisso. Porque o que você pensa no time dele? Defendendo em 4-4-2, né? Você tem a linha de 4 mais perto do gol, a linha de 4 no meio de campo e os dois mais à frente. Esses dois mais à frente, até por hierarquia de posição, né, ali, né, por distância do gol, quem vai defender menos são os dois mais avançados, né?
E normalmente quem joga nessa primeira linha é o Vinícius Júnior e o Endrick, o João Pedro e o Igor Thiago. São jogadores que mais jogam nessa posição. E às vezes joga o Matheus Cunha também. Mas por que que o Matheus Cunha tá como coringa aqui? Porque nesse jogo ele jogou de segunda linha, para o Vinícius poder jogar de primeira. Então, uma coisa que eu tô vendo que ele procura fazer é deixar nessas condições de primeira e segunda linha um jogador na primeira linha. Normalmente jogadores que não têm tanta responsabilidade defensiva, que é o caso do Vinícius e do Endrick, por exemplo. Né, jogadores que ele gosta muito, mas que ele entende que são jogadores que, para jogar nos lados da segunda linha, ele não quer usar, porque ele acha que os jogadores não recompõem tanto quanto ele precisa. Então ele não vai usar os jogadores ali. Então, Vinícius e Endrick jogando abertos e voltando para marcar do lado do campo, isso não parece ser algo que ele vai usar. É muito mais. Eles podem até atacar pelo lado, mas eles vão fechar por dentro e na primeira linha, por causa dessa questão de não marcarem tanto. Só que normalmente ele tem usado o Vinícius com o João Pedro, o Endrick com o Igor Thiago, então ele quer um jogador mais de força física, com um jogador mais de velocidade e ataque às costas. O Igor Thiago também pode fazer isso, tanto que ele jogou um período ali com o Matheus Cunha e o Igor Thiago. Mas eu acho que a ideia é ter esses dois jogadores para quê? Para buscar contra-ataques quando o time pega a bola. Então o time está montado em 4-4-2, pega a bola, ou aciona direto o jogador mais rápido, que é o Endrick e o Vini, ou ele aciona o pivô, que vai ser o João Pedro e o Igor Thiago, que vão estar jogando de costas, pode ser o Matheus Cunha também, para receber essa primeira bola e depois fazer um passe para o jogador da ruptura para ganhar a jogada, né? Tanto que o Igor Thiago faz isso, passa para o Endrick, e depois o Endrick passa para o Gabriel Martinelli no lance do gol do terceiro gol do Brasil, né? Então, eu acho que muito disso dá para entender como o Brasil joga, né? Entender essa primeira linha acho que é muito importante. E o Matheus Cunha é esse coringa. Por isso que eu acho que o Matheus Cunha tem muita chance de ser titular na Copa, porque ele faz muitas coisas que o Ancelotti quer e precisa, e ele pode ser um coringa em várias delas. Então aqui pra gente ver um pouco melhor isso no campo, ó, o time defendendo em 4-4-2, né? Aqui o Luiz Henrique, aqui o Matheus Cunha, aqui o João Pedro e o Vini. Né? Um mais de força física, um mais de ruptura. Tanto que o Vini tá até mais adiantado. Aqui de novo, outra dupla, Igor Thiago e Matheus Cunha. Né? O Igor Thiago é o cara que está um pouquinho mais adiantado. Nesse caso, quem corre mais para a ruptura, né? Quem corre mais para as costas é o Igor Thiago. E aqui a última delas, que é o Igor Thiago e o Endrick, que foi a que terminou o jogo, e o Endrick para correr aqui, que foi o Igor Thiago, aí fazendo um pouquinho mais de pivô. Então é meio que uma ideia básica, assim, se você pensar num time de 4-4-2 que quer buscar contra-ataques, ter dois atacantes que são só rápidos pode ser bom, mas eles podem muitas vezes brigar pela mesma bola e não entregar, e vão entregar basicamente a mesma coisa. Tudo bem que em duas posições, com duas condições, né, podendo trazer dois arrastos diferentes, mas se você tiver um jogador mais físico, acho que você ganha um pouco mais em variedade, né? Então acho que é por isso que o Ancelotti deve usar dificilmente o Endrick e o Vini juntos, né? Eu acho que isso pode até acontecer, mas mais um cenário de fim de jogo, precisando buscar um resultado, do que uma escalação mais padrão. E aqui eu acho que é legal a gente ver esse 2-3-5, né? Os dois zagueiros, lateral, volante, lateral, e os outros mais ofensivos ali. Pode chamar de 2-3-2-3 também, sei lá, você pode chamar de várias formas, inclusive 4-3-3. Não é nem o nome que eu quero dizer aqui, é mais os posicionamentos. O Brasil está fazendo vários triângulos, né? Você vê aqui tem um triângulo, aqui tem um triângulo, aqui tem outro. Se você juntar o ponta com o centroavante, tem outro, o lateral com outro. Então, esse tipo de jogo que o Brasil fez ajuda o Brasil a circular melhor a bola. E principalmente, se esse jogador perde a bola aqui, você tem os jogadores mais próximos para poder pressionar sem bola, né? Então, o pós-perda fica mais próximo. Se você deixa um 4-2-4, que muito se diz muito distante, sobra muito espaço para pressionar. Então, acho que essa opção de formar um 2-3-5 cria menos espaços para quando você perde a bola. E o contra-ataque, né? Você tem os jogadores para invadir a área, e o Danilo aparecendo nessa segunda linha é muito bom, porque ele fica nessa sobra, né? A defesa afundou aqui com 5 jogadores e deixou todo esse espaço para o Danilo poder finalizar e fazer o gol. Então acho que esse é um ponto interessante também desse jogo. Então esse foi o Brasil posicionado em campo, você vê aqui claramente um 4-4-2, e a grande diferença desse time em relação aos outros jogos é isso aqui. Olha só como o time defende, e olha só como o time ataca, né? Como ele se posicionou. Essa questão aqui, eu acho que é muito curioso que o Brasil, ele defendendo nessa condição aqui, você tem um time bem compacto,
com o Matheus Cunha cobrindo o lado do campo, que o Vinícius não é tão bom para fazer, né? O Vinícius não consegue acompanhar o lateral até aqui, ele não é bom nisso. E o Matheus Cunha sabe fazer isso. E o Vini, ele fica aqui pro centro, porque se você puxar um contra-ataque, pro cara que tá por dentro, ele consegue atacar mais rápido as costas. E foi isso que ele fez no lance do gol. Tudo bem que no lance do gol ele recebe aqui, abre e depois passa para a entrada da área. Mas ele jogando aqui funciona muito bem. Só que a grande diferença para esse jogo que eu percebi, o Ancelotti até fez algumas mudanças em outros jogos, mas essa foi a mais gritante, eu acho que é a que melhor funcionou. O Vinícius subia aqui pela ponta, ele saía do meio e vinha pela ponta para ficar no corredor esquerdo, né? Ele ficava mais pelo corredor esquerdo. O Matheus Cunha saía da ponta que ele estava marcando e vinha aqui para ficar mais no meio espaço da esquerda. Às vezes um pouco mais para trás, mas mais ou menos por aqui. O João Pedro ficava no centro, bem no meio aqui. O Luiz Henrique ficava no corredor direito e o Danilo subia para fazer aqui, só o Casemiro ficando no meio. Então você tinha essa linha aqui com 5 jogadores. Daqui o Douglas não subia tanto, nem o Léo Pereira, nem o Marquinhos e nem o Ibañez. Tudo bem, o Ibañez podia subir aqui, daí o time compensava mais ou menos assim, para poder ter uma cobertura aqui. Mas uma coisa que ficou interessante é que como o Brasil atacava desse jeito, vamos dizer que o Brasil está aqui com o Danilo e perdeu a bola aqui. Uma só, né? E ele perdeu a bola aqui. Esse jogador pegou dele. Daí o próprio Danilo pode pressionar, o Luiz Henrique pode pressionar, mas o Ibañez já consegue segurar a subida desse jogador. O Casemiro já pode colar em um desses dois aqui. E esses daqui já podem ir voltando e cobrindo os espaços. Então, fica um pouco mais fácil de o Brasil defender do que se o Brasil tiver só dois aqui muito distantes. E vamos dizer que o Brasil está atacando com esse ponto aberto aqui e esse jogador aqui por dentro. E daí faz, sei lá, uma saída de 3 aqui. Se o jogador roubar a bola aqui, olha como os jogadores estão muito mais distantes dele para voltar. Então acho que isso é um ponto interessante do Brasil nesse jogo e que dá uma vantagem na partida. Só que no segundo tempo o Brasil mudou, e mudou bastante. No segundo tempo o Brasil ficou mais parecido com isso. O Kaique entrou aqui na esquerda, o Fabinho, o André e o Danilo entraram aqui. Aqui ficou o Ryan na direita, o Martinelli na esquerda, o Igor Thiago e o Endrick. Esse time não fez esse posicionamento mais assim, por exemplo, sei lá, o Endrick aqui, o Andrei aqui, não fez isso. Esse time ficou muito mais um 4-4-2 mesmo, assim, é um 4-2-4 se você quiser chamar. Só que também tem a ver com menos posse de bola, então no Brasil muito mais de pegar a bola e já acionar rapidamente o ataque, num fim de jogo em que os jogadores da Croácia não eram mais esses aqui também, né? E é um fim de jogo mais para o Brasil só acelerar mesmo, que é aquilo que eu já mostrei antes, né? E daí o Endrick funcionou muito bem arrancando aqui, o Igor Thiago fazendo pivôs para ele, então foi um time mais assim. O Andrei não subia tanto, daí você tinha mais esses 6 jogadores aqui na base da jogada evitando contra-ataques. É um outro estilo e muito mais para transicionar mesmo, não é tanto de ficar com a bola no pé, é muito mais de atacar verticalmente. Mas eu achei curioso o Endrick jogar aqui, né? Daí quando o time defendia com o Martinelli voltando, o Ryan voltando e ficando só os dois. Porque ele quer usar o Endrick não precisa ser o atacante único, e ele não usou o Endrick aberto, né? Então o Endrick passa a ser um jogador que pode jogar de atacante ou segundo atacante. Nesse momento aqui eu nem vejo ele como 10, né? Não vejo eles assim, vejo muito mais lado a lado, com o Endrick atacando as costas, o Igor Thiago também podendo atacar, mas nesse caso com o Endrick junto, sendo muito mais jogador de apoio para ele. E eu acho que funcionou muito bem também, então acho que o Brasil ganha essa possibilidade. E o Endrick é muito bom jogador, né? Ele tem muita velocidade, muita personalidade, capacidade de finalização. E então acho que o Brasil precisa muito levar ele para a Copa, né? Não tem acho que muito o que dizer sobre ele, porque ele é um jogador que dentro de campo ele se apresenta e mostra muita qualidade. Então é isso, eu sou Rodrigo Seixas, mais um vídeo aqui no PFQL, hoje falando sobre a seleção brasileira que venceu bem a Croácia, né? Não foi um jogo perfeito, o Brasil até tomou um gol ali, mas acho que foi muito mais um descuido do que qualquer outra coisa. Acho que um jogo por completo, acho que foi um jogo até que bom do Brasil, mostrando algumas coisas interessantes e mostrando bem o que vai ser o perfil da seleção nessa Copa do Mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui, toda semana vem aqui com algum vídeo sobre futebol, trazendo um pouco mais lado de análise e de informação sobre tudo que acontece nessa parte mais estratégica e tática do jogo. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!